Olá pessoal, neste podcast trataremos do tema 979 do STJ. A pergunta é: o valor recebido por um segurado indevidamente precisa ser devolvido? O STJ respondeu essa questão ao julgar o tema 979 e também ao julgar o tema 692. Vamos diferenciar três situações, portanto, para explicar melhor este problema. A primeira situação é a seguinte: o segurado recebeu indevidamente um valor do INSS em virtude de um erro administrativo, material ou operacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o INSS, ao analisar o pedido administrativo, concedeu um benefício, mas por erro, por exemplo, na contagem do tempo de serviço, na análise de um fato. Então houve um erro na hora de operacionalizar, de analisar fatos, de considerar quais eram as situações que davam ou não direito àquele benefício. Neste caso, o INSS tem sim o direito de receber o valor que pagou indevidamente, é isso que o STJ falou, salvo se o segurado comprovar que estava de boa fé, ou seja, que recebeu aqueles valores sem ter condições de saber que era um pagamento indevido. Nesse caso, portanto, não deverá ser feita devolução caso o segurado prove que estava de boa fé. A segunda situação se dá quando o segurado recebeu indevidamente o valor de um benefício, mas por erro na interpretação, na aplicação da lei. Nessas situações em que o INSS fala de interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, não há o dever de devolver o dinheiro. O STJ considera que a administração, ao interpretar a lei de forma errada, dá ao segurado, na verdade, uma ideia de que aquilo era realmente devido, que aquela era a interpretação correta e o segurado não tem como saber que aquilo não era um pagamento correto. Então presume-se aqui a boa-fé. E aí, no caso então de um erro de interpretação, não devem ser devolvidos os valores. A terceira situação é a que está descrita no tema 692, julgado pelo STJ. E o que diz o tema 692? Diz que devem ser devolvidos os valores recebidos indevidamente em virtude de uma tutela, que foi depois cassada. Na verdade, então, eram valores que o juiz tinha determinado que o INSS pagasse por meio de uma liminar, por exemplo, na antecipação de tutela, mas depois essa tutela foi cassada e, em última análise, porque se entendeu que não era devido aquele pagamento. O STJ, ao analisar essa questão, definiu que é sim devida a devolução. Mas, atenção, esse tema subiu para o STF considerou que era infraconstitucional, melhor, que não havia repercussão geral nesse tema, e o STJ está agora reanalisando essa própria decisão dele do tema 692. Isso se dá na chamada controvérsia 51 do STJ. E aí o STJ está fazendo verificando a aplicação, revisão ou fazendo distinções nesse tema 692. Então atenção, se por um acaso já podemos dizer que o STJ chegou a analisar e definiu o tema 692 falando que é devida a devolução de valores recebidos por meio de liminar depois cassada, atualmente esta questão está sendo reapreciada pelo STJ, nesta controvérsia 51, com determinação de suspensão do processamento de feitos que tratem exatamente deste ponto. E aí vamos aguardar para ver qual vai ser a definição, portanto, desta reanálise do tema 692, tá bom? Então são essas três situações diferentes de devolução de valores de benefícios recebidos indevidamente, tá? Nos próximos podcasts traremos mais temas da jurisprudência com explicações para vocês não terem dúvidas a respeito, tá bom? Um abraço e até o próximo.